Mix Cultural. Viu como foi rapidinho? O Mix já está de volta. E hoje aqui nos nossos estúdios está o artista plástico Valmir Knop. Boa noite, Valmir, tudo bem? Boa noite, legal. Então, como você descobriu esse seu dom, talento para arte? Eu não sei se eu tenho dom ou talento. É meio uma coisa assim de você sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Assim. Eu desenho desde os anos 90, só que meio que ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, eu resolvi divulgar, colocar isso mais para fora, vamos dizer assim, fazer isso funcionar mais na minha vida, colocar isso mais latente, assim. E no seu trabalho, percebe-se uma simetria das formas, você trabalha também com expressionismo. O que você deseja passar com o seu trabalho? Essa é uma pergunta assim que ela passa meio que como, por que eu faço aquilo ali? O meu trabalho, eu costumo chamar assim que é um exercício de singularidade. O que eu entendo como exercício de singularidade? Tu produzir a diferença. Tu produzir aquilo que é diferente. Por isso que eu não trabalho com a ideia de dom, de talento, ou que existe alguma coisa a ser passada propriamente. Não que ele não tenha um significado, algo que o valha, mas principalmente pelo fato de que o trabalho está ali e ele ocupa um lugar no espaço. Eu costumo dizer que cabe às pessoas, se elas têm a necessidade de uma explicação, se elas têm a necessidade de um significado, caberia mais a elas criar. O que me importa ali, e respondendo aquilo que tu me perguntaste, eu te diria que cabe a mim provocar na pessoa uma série de sensações. E a maneira que a pessoa lida com aquelas sensações é uma questão da pessoa. Não cabe a mim dizer, olha, você tem que pensar isso, você deve sentir aquilo. Na minha opinião, e na opinião dos artistas que eu admiro, que eu procuro fazer alguma relação, etc., cabe mais à pessoa estabelecer um significado. A mim me interessa que a arte ela saia de mim como algo singular, como algo que não existe uma necessidade de explicação, mas eu costumo dizer que ela é um fluxo de grafismos. Um grafismo é um desenho, né? Como tu observaste, eles são assimétricos, entre outras características. Pode, inclusive, ser traçado um paralelo como expressionismo, é bem válido isso que tu falastes, mas a questão do significado, a questão do que ela significa para cada um é uma questão pessoal. Eu busco o impacto, eu busco aquilo que a academia costuma chamar de fruição, eu busco que a pessoa veja e sinta alguma coisa a partir das referências que ela tem. E a sua técnica, qual o material que você usa para desenhar? Então, eu costumo usar nanquim, por uma influência bem grande que eu tenho do quadrinho, principalmente do quadrinho alternativo, né, que é o material que o pessoal geralmente usa. Eu uso nanquim, eu uso aquarela, eu uso tintas que eu tiver à mão, né. Ultimamente eu tenho usado colagem e bem ultimamente mesmo eu tenho feito, agora coisa desse ano, eu tenho feito experiências com, a gente chama de mixed media, né, com vários multimeios, enfim, eu tenho pesquisado bastante o traço com fita. Tenho usado fita durex colorida, pedaços de papéis aleatórios, enfim. E esse processo de desenho, você poderia explicar para quem está em casa? Como é que eu faço? É assim, eu geralmente meus trabalhos, geralmente eles fazem referência a algum texto, eles têm um recorte ou de alguma coisa que eu pensei, que eu acabei escrevendo ali no meu trabalho. Ou às vezes é uma coisa que eu li, que me marcou, que eu fiquei, vamos dizer, pensando, refletindo, meditando, enfim, que eu usei para minha vida aquele texto, aquela ideia de algum autor, e eu acabo colocando ali como uma imagem aleatória, que vai funcionar ou não no texto, dependendo como eu te falo, das referências da pessoa que vai estar ali. Se quiser, pode enxergar apenas como mais um grafismo. Se a pessoa quiser interpretar aquilo ali, tem uma filosofia, tem uma ideia ali junto também. Só que a minha ideia ali é compor alguma coisa. E quando eu trabalho, eu faço assim, eu pego meu fone de ouvido, eu boto um som, eu baixo a minha cabeça e deixo aquilo ali funcionar, deixo as ideias fluir, eu deixo os traços fluírem. A minha preocupação primeira, assim como o meu trabalho, é o traço. Por isso que eu uso a caneta de nanquim. Eu estou preocupado como os traços se colocam no espaço, como é que eles recortam o espaço, como eles agridem o espaço, saem fora do espaço, enfim. É um pouco isso.
é complicado falar uma coisa assim que na realidade assim é mais para ser vista, sabe? Para mim é problemático sempre criar um discurso sobre aquilo que eu faço, porque na realidade ele não é para ser falado, né? Ele é mais para ser visto. Então, de repente, é uma coisa que eu falando, eu estou, de certa forma, até limitando o desenho que eu faço, porque o desenho é mais para ser visto mesmo, assim, sabe? Tem que ser algo mais subjetivo, uma reflexão. Ou não, de repente, com certeza, uma reflexão subjetiva, com certeza, que é a relação que a pessoa vai estabelecer com aquele desenho ali, né? E nós reparamos que as exposições estão bem aguçadas nesse período. Conta um pouquinho pra gente sobre as exposições, o que está acontecendo no cenário agora. Então, hoje eu estou fazendo... Tem três lugares que tem trabalhos meus em exposição. Tem em Florianópolis, no centro antigo de Florianópolis, na rua Tiradentes, lá no centro antigo, perto da Travessa, a loja 55, que eu estou expondo lá, esse é o segundo ano que tem trabalhos meus lá. Tem hoje no restaurante Harmonia da Terra, aqui em Balneário Camboriú, perto da rua 1500, um espaço alternativo, é um restaurante vegano. Para quem não é vegano, é um restaurante que não usa nada animal para fazer os alimentos. Inclusive é o único restaurante vegano aí de Santa Catarina. E eu estou com uma exposição ali até dia 27 de abril, que são cartazes que eu coloquei na parede lá. E eu estou agora também aqui na Casa Aberta, que também é um lugar que é o segundo ano já que eu estou colocando coisas em exposição ali. Hoje tem uma parede ali na Casa Aberta, que também tem trabalhos meus, que eu meio que coloquei essa coisa que eu havia falado da pesquisa do uso das fitas, do uso dos papéis aleatórios, que eu fiz até ao vivo. Teve um sarau agora do pessoal do coletivo da Vitamina Coletiva agora nesse sábado que passou. Sim. E eu fiz meio que ao vivo, eu peguei coisas que já estavam impressas e desenhei junto lá no sarau acontecendo. Eu fui fazendo e aquilo está em exposição agora até o final de abril. Ai, que legal. E tem alguma nova exposição já prevista? A gente está agora fazendo com o pessoal lá de Floripa, uns artistas lá. A gente está juntando meio que um coletivo. A nossa ideia é fazer A gente não tem exatamente colocado o que vai ser, eu não posso usar um nome, mas a gente vai meio que juntar o pessoal de várias áreas aí, desde teatro, poesia, tem muito poeta legal, tem muita cinema, inclusive, vai ter os trabalhos meus de cartaz, trabalho de fanzine que eu também faço. Fanzine é uma revistinha do it yourself, independente, que eu faço também. Vai ter uma galera do Brasil inteiro que a gente vai estar juntando, que a gente tem trabalhos afins, alguma forma de afinidade, a gente também que juntando esse pessoal, e vai acontecer esse ano. E com certeza a gente acaba inventando também algumas exposições, assim. Eu gosto de... Eu já expus e volta e meia eu acabo expondo também em museus, em espaços mais, entre aspas, tradicionais de arte, né? Mas eu gosto mesmo de ver um lugar legal onde de repente meu trabalho vai atingir uma pessoa que não necessariamente iria no museu ou que está lá de passagem e vai ter oportunidade de ser atingida ou não por um trabalho de arte num local inusitado, né? Eu me incomoda um pouco essa ideia de um local oficial para expor, né? Então a gente acaba sempre fazendo alguma coisa. E agora eu lembrei que eu também vou participar, a gente vai ter um coletivo aqui em Blumenau. No passado eu já participei, já expus também, e a gente está fazendo ali em Blumenau no Teatro Carlos Gomes, que é organizado pela turma de lá, o Clóvis Truppel, o pessoal das Antigas da Arte lá está organizando o Colmeia. O Colmeia vai ser 3 dias, se eu não me engano, em agosto. Depois a gente divulga também. Sim. Mas também vai ser um encontro, assim, a gente está fazendo bastante coisa de coletiva, assim, onde várias pessoas de várias artes acabam se juntando para fazer um evento e tal. E em agosto vai ter uma exposição aqui minha também no hall da biblioteca. E Valmir, eu olhando seu blog, eu li que você estuda bastante, que você tem influências de outras áreas, como por exemplo a filosofia. Você considera que isso é imprescindível para o aperfeiçoamento do que tu faz? Certamente, porque por exemplo, a referência da filosofia, eu gosto de ler filosofia desde muito tempo, acho que desde antes de desenhar, é meio que junto, assim, desenhar e ler, inclusive filosofia. E a filosofia contemporânea, a filosofia da diferença, o pós-estruturalismo, né, são coisas que a academia no Brasil assim meio que está engatinhando. O pessoal, essa produção existe desde a década de 50, mas o pessoal assim meio que é uma novidade aqui, pelo menos na nossa região, assim, pessoal de São Paulo e pessoal da Europa e pessoal americano é meio que normal isso já.
E é importante para eu poder afirmar aquilo que eu faço. Quando eu falei para vocês assim, que é um exercício de singularidade, é um exercício de diferença, né? Um exercício de existir que, se não fosse a filosofia, se não fosse a poesia em especial, se não fosse as outras artes, ela não conseguiria ter suporte, assim, ela não conseguiria existir. O que está fazendo? Um monte de risco, um monte de cores aleatórias. Não, existe um propósito nisso. Por mais caótico que possa parecer para as pessoas acham, não, mas a arte contemporânea não faz sentido, ou a tua arte é muito agressiva, ela não faz sentido. Isso é uma opinião de cada um, obviamente, mas ela sim, ela tem um propósito, ela tem uma coerência filosófica. Só que, como eu te falei antes, assim, amparado nessa filosofia também, eu deixo ela de fora, assim, eu deixo ela meio que subentendida, sabe? E assim, para quem gostaria de trabalhar com a arte, na sua opinião, quais são os maiores desafios para isso? O maior desafio é ser você mesmo. Porque hoje em dia, a gente, na minha opinião, a gente vive numa sociedade, não é nenhuma novidade, acho que desde que existe sociedade, existe uma força muito grande para as pessoas serem iguais, assim. Existe uma cobrança muito grande das pessoas que todas sejam iguais sempre. É uma homogeneização, é uma vontade de todos serem iguais, assim. Às vezes, inconscientemente, a gente está querendo ser igual aos outros, assim. Não que ser igual não é uma coisa ruim, ser diferente é bom, não é nesses termos. Mas eu acho que para a pessoa se expressar em arte, ela tem que ser uma pessoa que gosta de si própria, que ela acaba tendo alguma coisa a dizer a partir do momento que ela se identifica como alguém no mundo, né? O autoconhecimento. Tem tudo a ver com isso. E até a gente estava brincando aqui no início das gravações que nós te arrancamos da aula, praticamente. Fugi da minha aula. Desculpa, professores. Mas nos conte sobre a sua formação acadêmica. Então, hoje eu sou formado em História, eu sou de Brusque, né? Eu sou formado ali na Unifeb e tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia aqui em Itajaí, e eu trabalho como professor de escola pública. Hoje eu estou licenciado e tal, né? E hoje estou cursando mestrado em Educação e estou pesquisando, inclusive, essas filosofias que eu citei para vocês, assim, eu estou tentando trazer para a educação, assim, eu acho que é uma filosofia bem rica, é muito problemático ela, assim, porque a gente tem muita tradição, uma tradição das pessoas pensarem com a mesma filosofia há uns 30 anos já, e ao meu ver, e ao ver das pessoas que eu converso, dos meus amigos, dos filósofos que eu leio, dos meus professores que me ajudaram e me ajudam ainda hoje, essa maneira de ver o mundo, assim, ela está meio que caduca, assim, ela não funciona mais, ela serve só para justificar mecanismos de poder, assim, né? Então, se eu tenho um poder, eu vou criar um discurso, uma filosofia, uma teoria, que vai engendrar, que vai criar uma prática que vai garantir o meu poder. Mas aquilo ali cria muita injustiça, cria muita miséria no mundo. E eu tento pensar numa maneira que tem a ver com a liberdade, que tem a ver que as pessoas, elas podem. Por isso que eu te falei, assim, falei para vocês, assim, que a pessoa ser ela mesma é uma questão de poder, está colocado assim. E eu gosto de pensar sobre esse viés, por isso que eu estudo história, filosofia, mas eu gosto de praticar minha arte também, então eu meio que vejo tudo junto. Esse autoconhecimento que tu citaste, que eu acho que tem a ver, o conhecimento do mundo onde tu vives, de certa forma, o diálogo ou as relações que tu estabelece com o mundo onde tu vives, tem a ver com esse estudo que eu faço, enfim. E quem vai numa boa aula de história sabe do que eu estou falando, né? Que o professor de história, ele sempre vai querer te tirar do comum, assim, te tirar isso é normal, professor, isso é natural. Não, um bom professor, ele vai te mostrar que aquilo ali é construído, que aquilo ali às vezes tem uma relação de poder que te obriga a pensar daquela forma e às vezes tu não te toca. Eu acho interessante a história, a filosofia por causa disso, né? A interpretação através dos tempos também. Com certeza, né? O que é verdade, o que é bonito hoje, não era e não vai ser no futuro, enfim, né? Com certeza tem essa relação, o relativismo, né? Muito bom. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Pedimos desculpa novamente aos professores. E para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Valmir, onde eles podem encontrar? Então, olha, para conhecer bem, assim, se tu estás a fim de conhecer, vai ali no Casa Aberta, aproveita, conhece, tem muito livro legal. Para quem não conhece, a Casa Aberta é aqui no centro, né? Tem uma parede minha que vai ficar até o final de abril. Tem o restaurante
harmonia da terra. Para quem não conhece, uma comida vegana, uma comida que trabalha com o princípio de que o animal também tem que ser livre, não só o bicho-homem, né? Mas trabalha com a ideia que a gente, não comendo carne, não comendo produtos de origem animal, a gente não está escravizando o bicho, né? É uma ideia, de repente, que ela pode chocar um pouco, mas é uma ideia de paz, não só para a espécie humana, mas para qualquer espécie animal. É bacana, tá ali. E para quem quiser ir em Floripa, ali no centro de Floripa, no Centro Antigo, na 55, que é uma loja bem bacana, assim, que tem várias coisas legais, é um coletivo de artistas. E lá no meio lá das coisas que o pessoal produz, tem até uns cartazes meus lá. Tem algum endereço eletrônico? Ah, sim. Tem o valmirknopjunior.tumblr.com. Valmir Knop Junior, Knop é K-N-O-P. Tem ali na internet também. E tem no meu Facebook, se der Valmir Knop Junior, tem no Facebook também, tem lá os desenhos. Se quiser adicionar também, a gente pode adicionar, mas se a pessoa quiser só apenas olhar os desenhos, também está lá no Facebook. Maravilha. Boa noite, pessoal. É isso aí. Muito obrigada, Valmir. Valeu, muito obrigado e boa noite. O Mix dessa noite fica por aqui. Mas não fica triste não, a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe o nosso blog, o endereço eletrônico é www.arteeculturaunivale.wordpress.com. E você, ouvinte Mix, pode nos seguir no Twitter, no @Cultura Univale. Curta nossa fanpage no Facebook, é só digitar lá, Programa Mix Cultural ou Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões para a gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47-3341-7580. Boa noite e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Mix Cultural. Produção, Cauana Matos, Michele Roibel, Pietra Garcia. Apresentação, Cauana Matos e Pietra Garcia. Central de Operações, Alessandro Zanz. Coordenação de projeto, Ricardo Capraro e Anne Fernandes. Supervisão, Alberto Russi. Realização, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.